Então, estamos começando hoje mais um evento da WebConf, a segunda WebConf digital, Direitos Animais, realização do projeto Direitos Animais do IPA com o Instituto Piracema. E começaremos então com a palestra do Dr. Rafael Speck de Souza, com o tema Direitos Animais e Não Dualismo, uma virada paradigmática sob o enfoque da complexidade. O Rafael Speck de Souza é doutorando em Direito pelo PPGD da UFSC, é membro integrante do Observatório de Justiça Ecológica da UFSC também, e é autor do livro Direito Animal à Luz do Pensamento Sistêmico Complexo, que foi a dissertação de mestrado do Rafael, foi defendida em 2017 e foi publicada pela editora Lumen Juris em 2019. Está aqui o livro do Rafael, olha só. Fica a dica para quem está atrás de uma obra muito legal de direito animal, editora Lumen Juris. E Nanda, não é para te provocar nem nada, mas olha aqui, ó, tem, ela vai mostrar que tem também, garanto, ó, aqui com dedicatória exclusiva. Mas eu também tenho autografada, que ele faz bullying comigo, viu? Porque sempre ganha as melhores coisas, entendeu? O Rafa, para nós é uma grande alegria contar com ele aqui. Pensem, assim, ó, num pesquisador sério. Então, assim, é um cara que, para nós, agrega muito dentro do cenário da construção teórica do direito animal. Então, Rafa, seja muito bem-vindo, é uma alegria sempre te ouvir. Muito obrigado, professora Fernanda. É uma honra para mim estar participando da sua WebConf. E, assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho da professora Fernanda, do professor Rogério, da professora Maria Alice, que é também inspiração para mim. Vou falar para vocês, eu trouxe um PowerPoint com algumas ideias gerais que eu pretendo abordar. E, então, a temática do que eu quero trazer para a gente debater hoje, nesse sábado de manhã, é um enfoque bastante teórico, não, assim, eu vou procurar não ser muito teórico, mas é um enfoque mais epistemológico, e que eu vou tentar trazer os direitos dos animais a partir do enfoque do paradigma sistêmico complexo, que é um enfoque que talvez algumas pessoas não estejam familiarizadas, então por isso até eu vou trazer alguns conceitos gerais para facilitar depois assim nosso debate, tá? Então, como eu falei, propor um exercício de pensar, né, além dessa visão convencional do pensamento cartesiano. Eu quero, então, trazer alguns conceitos novos e trazer também uma espécie de alerta de que há uma tendência nossa de pensarmos de modo dicotômico e linear. A gente sempre, digamos, é mais confortável para a gente, até pela nossa própria cultura, nossa herança cultural, né, de procurar sempre ter as certezas das coisas e sempre, como eu falei, assim, procurar essa visão dualista. Por exemplo, a visão, assim, aquela ideia de corpo e alma, né, animais humanos, animais não humanos, emoção e razão, né? Então, é uma tendência nossa fazer esses contrapontos, né? Então, a ideia é justamente não forçar, mas propor, né, de maneira, assim, a sensibilizar, né, a gente pensar de uma maneira mais sistêmica. Quando eu falei forçar, é forçar o paradigma convencional, né? Não forçar a percepção de vocês, mas a gente tentar forçar o desgaste do antropocentrismo, essa visão mais convencional, né? Então, trazer para vocês um pouco sobre a ideia de paradigma, para refrescar a memória de vocês. Então, paradigma, né, que também pode ser interpretado como sinônimo de modelo, ele é uma expressão que foi trazida para a ciência por um físico chamado Thomas Kuhn, em 62, e ele se popularizou a partir da obra A Estrutura das Revoluções Científicas, né? Thomas Kuhn, ele vai dizer então que a história da ciência, ela é feita de descontinuidades, rupturas e saltos qualitativos. Essas rupturas epistemológicas, elas vão gerar novas teorias para tentar explicar a realidade. Porque uma teoria, até que ela comece ao que o Thomas Kuhn chama de anomalia, ela começa a apresentar anomalias e não consegue explicar a realidade, então aquilo entra num processo de uma crise, né? Até que surge uma nova teoria que vai suplantar aquela teoria anterior. Então, isso aqui é um ponto positivo que eu gostaria de enfatizar, é que valores inovadores, assim como a ideia dos direitos animais, envolvem mudanças paradigmáticas
que normalmente demandam tempo para serem incorporados e aceitos como verdade. Então, é algo que a gente está, de certa forma, na vanguarda, né? Estamos trazendo um conhecimento e forçando uma mudança de paradigma, né? Uma torção desse paradigma, de forma até quebrar esse paradigma. Então, o paradigma cartesiano, que é esse paradigma convencional, que a gente ele tem uma série de méritos, mas também, de certa forma, ele está em esgotamento. Ele é um modelo analítico de raciocínio, né, proposto pelo filósofo matemático René Descartes, e ele é considerado, então, o paradigma hegemônico da modernidade. Tanto que o Edgar Morin, ele vai dizer que o paradigma convencional, cartesiano, é o grande paradigma do Ocidente. E quais seriam as características desse paradigma? Eu trouxe três características principais, né? A primeira delas é a questão do determinismo, né? É uma perspectiva que ela está presa a uma evolução linear de fatos e numa relação de causa e efeito. Então, essa visão linear, né, de causa e efeito, de apenas um fator, não tem uma visão multifatorial, é uma causa que gera um efeito de maneira linear. Uma outra característica é o mecanicismo, né, de conceber o universo como sendo uma máquina. E, por fim, o reducionismo, que é aquela visão fragmentada que pretende decompor um objeto de estudo para tentar compreendê-lo, né? Essa visão, ela está na base da nossa ciência moderna, né? E ela pautou uma racionalidade instrumental. Então, toda a natureza, ela passou a ser vista como sendo algo a ser dominado para benefício da espécie humana, né? E essa visão dualista cartesiana, ela gerou uma perda do vínculo com a natureza. Isso é inclusive, uma afirmação do François Hoste, na obra Natureza à Margem da Lei. Ele vai dizer que o pensamento dualista cartesiano, ele gerou uma perda do vínculo e do limite da espécie humana com a natureza, ao ponto da gente não saber mais diferenciar o que nos une e o que nos diferencia da natureza e dos animais. Tanto que no início da obra, ele apresenta, ele traz alguns exemplos, ou casos reais, aquele caso de uma ação daquele parque, né, da defesa, em que se entrou com uma ação para se proteger as sequoias, né, umas árvores lá nos Estados Unidos, né, e ele traz exemplos justamente totalmente oposto, que é a questão da exploração animal. Aqui, então, uma imagem que ilustra nesse pensamento cartesiano a metáfora do mundo máquina e do próprio ser humano como sendo uma máquina, né? E que pode ser visto como uma engrenagem também, como um relógio. Esse paradigma cartesiano, ele gerou uma série de problemas, né? Justamente porque ele enxerga a realidade de maneira fragmentada, né? E como eu falei para vocês, ela gera essa ruptura, esse dualismo que nos vê fora da natureza, né? E quando a gente vai falar assim, vamos pensar de uma outra maneira, vamos buscar soluções para essa situação, né? Tem uma frase que é atribuída ao Einstein, depois eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se está aqui, acho que eu não trouxe. Mas ele diz assim, ó, que se nós nós temos que pensar de uma maneira diferente da maneira pela qual a gente gerou um processo de crise, né? Se o paradigma convencional, ele é o responsável por essa crise que nós estamos, a crise socioecológica, nós temos que pensar a partir de uma outra matriz teórica, né? Do outro pensamento ou paradigma, né? Veja que interessante, né? O Capra e o Mattei, nessa obra Revolução Ecojurídica, ele vai trazer os reflexos do pensamento cartesiano para o direito, né? Então, a realidade social, ela é vista como um agregado de indivíduos isolados e a propriedade é vista como um direito individual. Porque, antigamente, como é que era visto? Os espaços da natureza eram vistos como commons, como
bens comuns, né? Até que, com o passar do tempo, né, começou-se a pensar de uma maneira de propriedade individual, né? Tanto que na obra do Capra e do Mattei, ele vai propor, então, o resgate daquela ideia de commons, de bens comuns, né? Então, o Capra e o Mattei vão afirmar que a propriedade, né, e a soberania do Estado, que é o que vai legitimar a propriedade, são os dois princípios organizadores da modernidade jurídica. E que o direito, ele se converteu em uma estrutura objetiva. Se antigamente o direito, ele regrava, digamos, as relações entre as comunidades, hoje, com o passar do tempo, né, após o iluminismo, tem todo um direcionamento para que o direito se tornasse uma coisa objetiva e distante das comunidades, né? E, por outro lado, o direito também desconectado das leis da natureza. O direito passou a ser pautado por leis da razão humana, totalmente descolados das leis da natureza. E aí nós podemos pensar assim, né? Como é que um paradigma convencional, que ele vê as coisas de maneira fragmentada, ele vai dar conta de problemas que são sistêmicos, né? Os problemas, eles estão interligados, são interdependentes. Então, o Capra, ele vai afirmar também, na obra Visão Sistêmica da Vida, que nós temos que enxergar os problemas como facetas de uma crise que é, em última análise, uma crise de percepção da realidade. E o Edgar Morin, ele vai afirmar assim, então, que há interretroações entre diferentes problemas, diferentes crises e diferentes ameaças. Em resumo, estamos imersos em um mundo de incertezas e de complexidade. Aqui está a frase que eu havia mencionado para vocês. Os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que estávamos quando os criamos. Então, a ideia então de nós pensarmos a partir de outro ponto de vista, ou colocar um outro óculos, ou utilizar novas ferramentas, né? E aí, qual seria uma ferramenta ou paradigma que contrapõe ou que tenta apresentar uma resposta para essa visão que eu havia mencionado antes? A primeira delas, então, é a visão sistêmica, tá? Paradigma sistêmico, e aí eu trouxe para vocês o precursor dessa visão, né, desse enfoque, que é o biólogo Ludwig von Bertalanffy. Ele, na década de 20, ele começou a trazer os primeiros enunciados dessa percepção de realidade. E que esses estudos se popularizaram na década de 50, tá? E em 68, então, ele publica a obra Teoria Geral dos Sistemas, Fundamentos, Desenvolvimento e Aplicações. Para o Bertalanffy, então, ele vai dizer que o enfoque sistêmico ele adentrou em todos os campos da ciência e penetrou no pensamento popular. Em suas palavras, os sistemas estão em toda parte. O que ele quer dizer com isso? Então, a gente poderia pensar tudo à luz de sistemas, desde organismos vivos até mesmo sociedades. O próprio conhecimento ele pode ser estruturado à luz de sistemas, né, o sistema jurídico, com seus subsistemas. E, para o Bertalanffy, os sistemas eles são sempre sistemas abertos. Os sistemas eles estão sempre interligados ou conectados a outros sistemas, e de modo a manter, né, um estado de homeostase, de comunicação entre eles. Então, é importante fixar, então, essa data, assim, na década de pensamento sistêmico, ele é algo que ele é anterior ao pensamento complexo. Aí eu vou mostrar para vocês algo que facilita bastante. Quando a gente compreende o que são sistemas, fica muito mais fácil de entender o que é a complexidade. Porque a complexidade nada mais é do que uma formulação teórica das consequências do sistemismo. Tanto que o pensamento complexo ele vai surgir bem depois do pensamento sistêmico, né? Ele é sistematizado na década de 60 pelo um dos principais expoentes, é o Edgar Morin, e ele vai se popularizar na década de 80. O Edgar Morin, ele na obra Introdução ao Pensamento Complexo, ele vai dizer assim, ó, desde os meus primeiros livros, confrontei-me com a complexidade.
que se tornou o denominador comum de tantos trabalhos diversos que a muitos pareceram dispersos. Mas a palavra complexidade não me vinha à mente. Foi preciso que ela chegasse a mim no final dos anos 60, através da teoria da informação, da cibernética e da teoria dos sistemas, do conceito de auto-organização, para que emergisse sob a minha pena, ou melhor, sob o meu teclado. Então, a gente pode dizer que o Edgar Morin, na verdade, ele é um grande sistematizador, né? Ele é um arquiteto da teoria da complexidade, mas ele bebeu muito das formulações da teoria sistêmica, né? Então, a gente pode dizer assim, não tem como você falar em complexidade sem falar antes em pensamento sistêmico. E o pensamento complexo, então, ou pensamento sistêmico complexo, como eu gosto de falar, ele promove então, uma mudança nessa metáfora do mundo-máquina para nós pensarmos no mundo como um organismo vivo, né? Ou uma rede de comunidades ecológicas. O Edgar Morin ele vai dizer que a complexidade, o conceito de complexidade, ele pode ser entendido de duas maneiras. Uma delas é como sinônimo de o que é tecido junto. A palavra complexos, né, etimologicamente, significaria o que é tecido junto, né, ou teia, né, uma trama. Ou também o tecido das inter-relações, interações e interdependências. Então, ele traz esses dois sentidos da palavra complexidade. E o direito, então, como é que o direito ele pode ser visto à luz da complexidade, né? Uma das maneiras é a gente entender que o direito ele não provém de uma ordem jurídica única, mas daquilo que a gente costuma chamar de pluralismo jurídico. E aquele livro do Capra, que eu mencionei para vocês, do Mattei, Revolução Ecojurídica, ele enfatiza muito isso, eles trazem uma boa base assim, histórica também. Aí, como é que a gente faz para pensar de uma maneira diferente? O Edgar Morin, nessa obra Introdução ao Pensamento Complexo, ele traz alguns princípios, ou que ele chama também de operadores cognitivos do pensamento complexo, que é uma maneira da gente tentar raciocinar ou pensar diferente daquela maneira convencional. Então, ele vai trazer ele tem um outro texto dele que ele traz acho que são 7 princípios do pensamento complexo, mas nesse livro ele traz 3 que eu considero os principais. Na minha dissertação eu trouxe todos eles. Então, para vocês, o primeiro deles, o princípio do círculo retroativo. O nome é um pouco estranho, mas a explicação é bem simples. Ele vai dizer o seguinte, onde houver seres humanos, ou seres vivos, as relações serão sempre circulares. Por mais que pareçam lineares, elas serão sempre circulares ou não lineares. Em outras palavras, os efeitos retroagem às causas e as retroalimentam. Então, é aquela ideia de que toda ação, uma vez que ela é lançada na natureza, ela não segue um fluxo linear, ela tende, inclusive, a voltar para a própria pessoa através da recursividade. Até o Edgar Morin, ele usa a metáfora do bumerangue. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo seria o princípio dialógico, que ele vai dizer assim, que há contradições que nem sempre são possíveis de serem sanadas, e está tudo certo com isso. São estados inerentes da natureza, né, dos sistemas vivos. Tentar resolver certas contradições seria perda de tempo, porque ele vai dizer que existem certos opostos que são complementares. A gente não tem como tentar resolver todas as certezas e contradições. A ciência convencional ela tenta eliminar todas as contradições, as incertezas, para tentar construir um pensamento muito linear, muito mecanicista, mas diante de uma natureza de incertezas em que as causas são circulares e não lineares, a gente não tem como afirmar, principalmente no momento como nós estamos vivendo hoje de pandemia, certezas absolutamente nenhumas em termos de pensamento, assim, soluções de grandes problemas, né, de problemas sistêmicos.
Então, o terceiro princípio que o Edgar Morin vai trazer é o princípio hologramático. Esse princípio, então, traz aquela ideia de que a parte não somente está no todo, mas o todo está inscrito na parte. Ou que o todo é maior do que a soma das partes. Por que ele vai dizer isso? Porque dentro de relações sistêmicas podem ocorrer, por exemplo, o que ele chama de emergências ou situações imprevistas. E aí, por isso que, se você juntar todas as partes, isso vai gerar certas emergências que são muito maiores do que a soma das partes. E aqui, então, entrando já na parte da minha apresentação, propriamente dita, feito toda essa apresentação, então, eu vou trazer para vocês uma abordagem, até certo ponto, um pouco provocativa. Quando a gente vai falar em eixos da ética ecológica, e aí eu estou me referindo ao antropocentrismo, biocentrismo e ecocentrismo, né? O antropocentrismo é algo muito... dispensa maiores apresentações, mas o o antropocentrismo, o que é que significa? Significa ruptura entre o ser humano e a natureza. Só que é importante a gente mencionar que antropocentrismo, quando eu falo em esse antropocentrismo aqui, eu estou dizendo antropocentrismo ético e moral, tá? Moral ou ético, né? Que é esse que faz que coloca o ser humano como, digamos, o ápice, né, da valoração, né, diante das outras espécies. Há quem diga, por exemplo, que o antropocentrismo epistêmico é algo que é, digamos, impossível de você sair dele, porque o próprio direito e a ciência são construções humanas, né? Então, o máximo que nós poderíamos fazer é tentar nos distanciarmos o máximo do antropocentrismo. E aí tentar pensar a partir de uma visão biocêntrica ou ecocêntrica, né? Então, o biocentrismo, então, seria... até tem um texto da professora Paula Brigger que ela vai falar, então, que o biocentrismo ele se contrapõe ao paradigma antropocêntrico. Seria uma visão polarizada do antropocentrismo. Então, você sai do antropocentrismo para cair no biocentrismo. E aí, aqui eu destacaria, então, essa visão dualista, né? Será que seria o caminho a gente sair de um oposto, de um extremo para ir para o outro? Você vai ver, por exemplo, François Hoste, na obra A Natureza à Margem da Lei, ele vai mencionar, então, que a libertação animal, né, procurada pelos utilitaristas, e aqui ele está se referindo ao Peter Singer, não diz respeito, como nos ecologistas profundos, ao conjunto da biosfera. Ela limita-se aos seres sensíveis, únicos titulares de interesses e logo de direitos. Então, aqui ele está dizendo, então, que a libertação animal ela não estaria preocupada com a perspectiva ecocêntrica, né? Preocupado com o conjunto da biosfera, mas tão somente com seres sensíveis, né? Os seres sencientes, tá? E aí agora eu vou trazer para vocês a questão do ecocentrismo, para ver como é que a gente pode amadurecer essa ideia, né? Então, o ecocentrismo, ele tem como precursor o Aldo Leopold, né, na obra... eu tenho a obra traduzida para o português, chamada Pensar como uma Montanha, mas é uma obra que foi lançada em 49. Ele é um precursor da ideia, né, do ecocentrismo. Nessa época nem se falava em pensamento sistêmico, não existia ainda, na década de 40, já existia, mas ainda não era popularizado. Para o ecocentrismo, ele reconhece que todas as espécies, sejam humanas ou não humanas, são produto de um longo processo evolucionário e estão interligados em seus processos de vida. E o ecocentrismo ele representa uma percepção de mundo em termos sistêmicos. A ideia de sistemas imbricados em sistemas em um grau de hierarquia, né, de complexidade crescente. Então, por exemplo, nós seres vivos somos sistemas também, sistemas vivos, estamos conectados em sistemas maiores, né, pode dizer nosso entorno, e até nós atingirmos níveis de complexidade cada vez maior, ao ponto de você chegar no sistema terrestre e sistema, né, solar e tal. Em tese, desde de uma bactéria até algo mais complexo pode ser visto a partir de sistemas que se conectam. O enfoque que incorpora... Então, aqui, ó, isso que eu acho interessante.
O ecocentrismo, ele pode ser visto como sendo um enfoque que hibridiza tanto o antropocentrismo quanto o biocentrismo. Ele vai pegar elementos de um e de outro. E aí, porque essa minha fala, ela está muito ancorada também nesse livro aqui, que eu até recomendo para vocês, da Robin Eckersley. Aqui eu trouxe 3 citações dela. Ela diz assim, ó, o ecocentrismo adota uma perspectiva sistêmica e não atomística, na medida em que avalia as populações, as espécies, os ecossistemas e a ecosfera, bem como os organismos individuais. Então, não há essa diferença, não, você defende o ecossistema, mas não defende o indivíduo. Na verdade, todos são sistemas que estão imbricados. E também ela vai dizer assim, que o ecocentrismo envolve uma visão de mundo ontologicamente composta por inter-relações no lugar de entidades individuais. Então, independe se são humanos ou são não humanos. São indivíduos que estão interconectados. E um terceiro ponto, não há critérios convincentes para se fazer distinção entre elementos humanos e não humanos. E aí, para encerrar, até para tá chegando já o horário, eu trouxe algumas considerações para a gente pensar, tá? O primeiro deles, então, é que o olhar ecocentrado, ele está em sintonia com essa visão sistêmica, tá? Que é essa visão não dual e não hierarquizada, que pensa à luz de rizomas ou sistemas, né? Que não tem essa visão de colocar o ser humano como sendo algo especial, alguém especial. Ele é um elemento dentro desse sistema vivo, né? Além disso, essa visão ecocêntrica, ela busca resgatar essa cosmovisão unitária, né? Essa metáfora da totalidade indivisa, porque ela tenta distinguir, mas sem separar. Quando a gente vai falar, por exemplo, a gente pode pegar uma comunidade ecológica e fazer a distinção de todos os elementos daquele ecossistema, mas a gente não vai estar separando. Se fosse uma visão cartesiana, a gente poderia fragmentar todos eles, mas como a gente está trabalhando com a visão sistêmica, com a visão que busca integrar, né, a inter-relação e interdependência entre todos, a gente não tem como separar. Agora, do ponto de vista metodológico, a gente precisa pensar quando a gente vai falar em visão, integração interdisciplinar ou transdisciplinar, ou interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, isso nada mais é do que a metodologia para se pensar de maneira sistêmica. É uma maneira de a gente tentar integrar esses conhecimentos todos, né, para sair daquela visão de tentar pensar em caixinhas, né, porque o Bertalanffy, lá na década de 50, e quando ele publicou o livro, está no livro dele de 68, ele já vai falar sobre o problema da especialização do conhecimento, que a pessoa perde a noção do todo, da visão de conjunto, né? E um outro ponto importante é que a gente não tem como trabalhar com problemas sistêmicos de grande complexidade se a gente não trabalhar em coletivos. Sozinho, ninguém consegue resolver grandes problemas. A gente precisa estar conectado através de grupos, né? Coletivos transdisciplinares, unidos por uma problemática comum compartilhada. E, para encerrar, então, gostaria de destacar então, uma fala do François Hoste, que ele vai exaltar a necessidade de a gente falar bastante em deveres humanos. Há uma tendência, e aí a gente pode correr o risco, muitas vezes, de entrar no que eu vou falar depois da ecologia da ação, que é um risco da gente estar fazendo com as nossas melhores boas intenções justamente o contrário do que aquilo que a gente quer. É necessário sempre estar enfatizando os deveres humanos acerca da defesa animal, né? E também distanciar-se o máximo possível do antropocentrismo. O cuidado com manter sempre a visão de conjunto, conectar sempre o ativismo e a causa animal, né, a essa problemática socioecológica. Acho que isso dá mais força para o argumento. E a ecologia da ação, como eu falei, né, é que para o Edgar Morin, esse conceito ele vai traduzir aquela ideia de que nossas ações, com frequência, elas escapam do nosso controle e muitas vezes elas mudam justamente o sentido do que a gente queria. E aí a gente pode estar lutando por uma questão, sendo que a gente, na verdade, está fortalecendo uma engrenagem ou um sistema antropocêntrico. Aqui é a ideia de que a gente precisa evitar ao máximo controvérsias terminológicas,
tentar sair do dualismo, né? Também um outro ponto destacar que a própria noção de indivíduo, então, como eu falei, pode ser colocada em questão. Na verdade, nós podemos ser vistos como sistemas abertos e permeáveis, né, imbricados em sistemas maiores. E, então, para encerrar, trazer essa ideia, então, de que, à luz do pensamento sistêmico complexo, nós não fazemos parte da natureza. Nós somos a própria natureza, tomando consciência dela, né, e das interações e das interdependências que há entre nós e os demais seres, né? Então, eu caminhando já para o final, eu queria só destacar então as referências que eu mencionei, elas estão na minha dissertação, que ela pode ser consultada na internet, tá? E no livro que saiu em 2019. Professor Rogério, professora Fernanda, muito obrigado.